dia para você, uma ótima quinta-feira. Quero você com a sua lição na mão e nessa quinta nós vamos falar sobre a história continua. Acontece que os discípulos, eles foram pescar. Você conhece muito bem essa história, porque a gente conta essa história para as crianças desde o rol do berço. Eles foram pescar e aí o que aconteceu? Joga a rede, volta sem nada. Joga a rede, volta sem nada. Até que lá da areia da praia alguém grita assim: joga a rede do outro lado. Faz sentido pra você? Pra mim não faz. Porque o peixe tá passando aqui debaixo do barco. Então se desse lado eu não tô pegando nada, desse lado também não vou pegar nada. Não faz sentido. Só que aqueles homens fizeram o quê? Vamos tentar. Se ele tá falando que jogar a rede pro outro lado do barco vai dar certo, a gente vai tentar. Se não der, vida que segue. E aí jogam a rede pro outro lado e essa rede volta, como diz a música, cheia de peixinhos. Acontece que chegando lá à beira da praia, nada mais nada menos que quem estava lá? Jesus, preparando peixinhos para que eles comessem. E aí ele fala que além dos que ele estava preparando, era para os discípulos trazerem ali alguns e complementar aquela refeição. E aqui nós conseguimos pensar e analisar que Jesus, ele providenciou uma parte, mas os discípulos tinham que contribuir de alguma forma. E isso retrata o trabalho dos discípulos após a ascensão de Jesus. Ele contribuiu por 3 anos e meio. Ele ensinou, ele coordenou, ele mostrou como fazia, mas agora eles precisavam continuar esse trabalho. Jesus, ele deixou a aula pronta. Jesus, ele deu todo o material didático ali para os discípulos. Só que agora eles precisavam continuar. E hoje nós temos acesso a esse material didático 100% completo. Só que nós muitas vezes não estudamos ele, que é a Bíblia. E aí nós não damos a devida continuidade ao trabalho de Deus. Eu sei que existem muitas formas de pregar o Evangelho. E eu concordo com você se você falar para mim, mas pregar o Evangelho não é só sermão e estudo bíblico. Concordo 100% com você. Só que se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, se você não tiver acesso a esse material que ele deixou, não tem como pregar o Evangelho de uma forma eficaz. Nós precisamos conhecer a verdade para pregar sobre a verdade. Nós precisamos nos conectar à videira para que novos ramos se acheguem. Você entende a importância do estudo da palavra de Deus? Você entende a importância de estar ligado com esse Deus? Por mais que existam milhões de formas de pregar o Evangelho, se você não estudar a palavra de Deus, o material que ele deixou, não tem como continuar. Nós precisamos ter essa consciência de que o chamado que foi feito para os discípulos continua sendo feito para nós. Da mesma forma que ele precisou de testemunhas, precisou de discípulos, precisou de pessoas para trabalhar para ele, naquele período ele precisa nos dias de hoje. Só que nós precisamos estar dispostos e nos prepararmos para isso. Qual tem sido a sua resposta para esse chamado que Deus te deu? Qual tem sido a sua resposta para essa situação, para todo esse contexto? Qual tem sido a sua ação em relação ao que Deus espera de você? Que a nossa vida seja uma vida dedicada ao estudo da palavra, para que nós possamos sair por aí falando desse Jesus. Espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas claro, aproveita que você está aqui, compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.